Irmãos que vão ver esta mensagem, os que estão longe vão ouvir agora, aos que estão perto. Jesus é o nosso Senhor, irmãos, amém. Amém. Estamos reunidos aqui como parte da igreja Moarama, que compõe os seus muitos filhos aqui nessa cidade. Sim. Nós cremos que nós temos recebido do Senhor uma palavra de alento, de comunhão e de muito encorajamento para a pregação do Evangelho do Reino. Amém. Amém. Aleluia. Mesmo sem jovem, sem adolescente, eu preciso do amém dos irmãos. Amém. Amém. Olha aí. Louvado seja o Senhor, hein, Carmen? Sem criança, né, Carmen? Tá tranquila lá, as crianças lá na chácara, né? Oh, Senhor Jesus, é uma bênção, né, irmãos? O fruto é uma bênção, né? As crianças são uma bênção do Senhor. Amém. Jovens e adolescentes são bênção do Senhor para nós, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Creio que é um momento de muita comunhão, irmãos, esses louvores, e o Senhor tem nos dado louvores que tem tocado o nosso coração e tudo, graças ao Senhor, tem fluído de uma maneira muito simples, com muita paz. O Espírito Santo tem feito isso em nós e continua trabalhando em nós por meio do grupo de louvor. Graças a Deus pelos nossos irmãos. O Senhor continua abençoando a vida do nosso irmão Cido, sua família, os seus queridos, né? Vida da Carmen, obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Carmen, que é a Joyce que esteve com a gente essa manhã. Deus abençoe o Luiz, sua casa. Amém. Louvado seja o Senhor pelo grupo de louvor, irmãos. Amém. Sim, aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Sim. No grupo de louvor nós vemos que sem harmonia, sem comunhão, sem intuição, as coisas não funcionam, irmãos, né? Sem uma organização, sem sintonia, tudo precisa estar muito bem organizado para que as coisas funcionem. Assim o Senhor tem feito na nossa alma, apesar de nós muitas vezes acharmos que o Senhor não tem feito algo em nós, ou o tempo está passando, ou nós estamos perdendo tempo. Não, irmãos, Senhor Jesus, aleluia. O Senhor tem trabalhado em nós. Amém. O Senhor tem trabalhado no nosso interior. Amém. E pela honra e glória do Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja para sermos aperfeiçoados. Oh, Senhor Jesus. Até a sua vinda. Até a sua vinda. Então, é certo, irmãos, que tudo que nós vamos falar hoje é baseado na palavra do Senhor, que para nós a recebemos por fé. Porque nenhum desses fatos nós presenciamos, e nenhum deles, irmãos, pessoas viveram para contar aqui no nosso meio e no nosso tempo. Então é por fé que nós recebemos tudo isso que nós recebemos. Amém. A fé tem a necessidade de que você e eu disponibilizemos um espírito aberto, uma mente, irmãos, renovada e um corpo saudável, para as funções básicas do corpo absorver aquilo que a alma precisa, que o Espírito quer dizer. Hoje a habitação do nosso Espírito, irmãos, é a pessoa triuna do nosso Deus. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo está dentro de nós. Amém. Amém. A nossa alma tem sido permeada, tem sido ganha pelo trabalhar do Espírito de Deus na nossa alma. E muitas vezes, irmãos, o nosso corpo tem padecido por falta de cuidado nosso. Oh, Senhor Jesus. E o nosso relaxo para com o nosso corpo, falta de atenção muitas vezes. A comida que nós comemos, a água que nós bebemos tem ferro, tem plástico, irmãos. A água tem plástico na sua composição. Senhor Jesus. Tem excesso de sal muitas vezes. Tudo que nós recebemos no nosso corpo hoje tem trabalhado para que nós desanimemos. Não é para que o nosso corpo seja revigorado, é para que nós venhamos a estarmos cansados. Oh, Senhor. Então até aqui nesse momento, para você colocar sua mente no Espírito, você precisa ter força para o seu corpo estar presente, irmãos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nos louvores, o corpo precisa estar presente. O corpo não está presente,
Você não partiu o pão? Amém. É um símbolo que o corpo está presente, irmãos. Amém. Se o corpo não tivesse presente, se o corpo não tivesse uma simbologia, nós não precisávamos cuidar do corpo. Mas nós precisamos cuidar do corpo. Quantos dias, irmão Souza? 3 dias? Ruim? Bem ruim, né, irmão? 5 dias. 5 dias bem ruim. Louvado seja o Senhor, irmão, está aqui hoje, né? Amém. Então, há as nossas debilidades no nosso corpo. Nós somos relaxados com o nosso corpo. E isso nós temos que confessar na maioria das vezes, irmãos. Nós não demos muita atenção ao nosso corpo. E é o templo do Espírito Santo. Então, para a honra e glória do Senhor, o Senhor vem nos alertar e nos trazer de volta a prática simples do viver normal da igreja. Amém. Senhor Jesus, a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, irmãos, é o tema da semana. E é um tema em que eu gostaria de focar 2 coisas com os irmãos. Primeiramente, a pessoa do Senhor Jesus. E a pessoa do Senhor Jesus, ele traz, por um lado, a autoridade que vem de Deus, concebida pelo Pai, na pessoa de Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a justiça e ele, como justo, ele seguiu até, saiu de Betânia e foi até Jerusalém. Então, nessa jornada do Senhor Jesus, havia também um caminho preparado para que ele morresse e ressuscitasse. E ao morrer e ressuscitar, irmãos, ele colocou dentro de nós uma vida, que essa vida tem por objetivo transformar a nossa alma. Esse é o segundo ponto. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, são essas 2 linhas do alimento diário que nós seguimos nessa semana. Primeiro vamos a Mateus. Senhor Jesus, serei bem fiel, tá, irmãos, à leitura dessa semana, tá? Mateus 21, versículo 8. A entrada triunfal de Jerusalém é o título do capítulo 21, que começa, né? Jesus, ele sai de Betânia, depois nós vamos ver em João. E esse caminho até Jerusalém, irmãos, no caminho ali algo aconteceu para que o Senhor Jesus fosse exaltado. Então, primeiramente, irmãos, nossa vida cristã, todos os nossos atos, depois que nós recebemos a vida do Senhor, eles são atos de sacrifícios a Deus. Então, algumas semanas atrás, o irmão Robson, quando projetou aqui Romanos 1 e 2, ali nós vemos aqueles versículos para que nós venhamos a consagrar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. O Senhor precisa que você pense ao cultuá-lo. Não tem como, irmãos, você cultuar Deus em transe. É impossível alguém oferecer um culto adequado ao Senhor sem domínio próprio. Senhor Jesus. Então, o que nós vemos no cristianismo? Algo completamente diferente, irmãos. Há lugares onde a igreja virou quase um terreiro, um centro de macumba, irmãos, onde até o sacrifício está na mesa, irmãos. Não sei se vocês já viram isso. Mas eles cultuam a Deus e Jesus Cristo naquele ambiente, irmãos. E com todo o respeito ao que os outros pensam, a nossa fé está firmada na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, o Senhor, ele não nos aceita como nós somos. Esse é um problema que é muito difícil hoje das pessoas resolverem, irmãos. Na vida da igreja nós precisamos ter um viver de transformação. Amém. É completamente ao contrário do que o mundo prega. O Senhor, Deus te ama como Pai, te aceita como você está. Pode ser que você chegue como você está, mas você, irmãos, nós jamais seremos o que nós fomos. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Amém. É um sinal que a vida de Deus tem nos transformado.
E a questão do Senhor Jesus em nos transformar, irmãos, é para que nós venhamos a deixar tudo aquilo que nós éramos, para construir dentro de nós uma pessoa viva, ressurreta. É uma vida de ressurreição. Então essa vida tem como objetivo nos transformar. E teve uma experiência essa semana no Bucafé, onde um irmão, ele 2 semanas atrás, ele veio muito aflito no café, e quando ele chegou com a esposa dele, eu senti, irmãos, uma energia possuidora neles, extremamente de prisão negativa. E conversando ali, eu vi que eles estavam muito apreensivos. Eu falei: coloca aqui o seu pedido de oração, vou orar por vocês, porque eles estavam muito aflitos, corridos, estavam para sair já. E ele falou: meu filho de 2 anos estava na sala, irmão, e caiu a televisão na barriga dele, deu hemorragia interna, e ele está na UTI, irmãos, e Deus está me provando. Ele falou: Deus está me provando, eu sei porque Deus está fazendo isso comigo. E dali, né, ele logo pegou e saiu. GC é criança, e essa semana a criança, cremos que ele recebeu o milagre, irmãos. Amém. Cremos que ele recebeu o milagre. E ele falava assim para mim, essa semana: irmão, eu vou voltar a fazer a obra de Deus. Eu era pastor, irmão, eu pastoreava, eu tinha 2 centros de reabilitação, um eu cooperava, o outro eu cuidava, e eu estava ativo na igreja, e hoje nem no culto eu vou, irmão. Eu vou voltar mais forte. Você vai ver, irmão, nós vamos ter comunhão ainda. Eu falei: irmão, se você não abandonar esse sentimento de querer fazer algo de novo para o Senhor, você não vai conseguir. Você precisa ter uma mudança de mente, é uma metanoia. Por que eu falei isso para ele? Porque ele precisava abandonar os seus vícios. Eu fiz uma outra pergunta para ele: qual é o seu problema, irmão? O que te impede de reunir? E aí ele falou para mim: irmão, só eu preciso levantar e ir. Falei: mas o que te aprisiona? Qual a bebida? Qual tipo de vício você tem? Ele falou: o cigarro, irmão. Eu não consigo me libertar do cigarro. Mas você tem outras coisas aí dentro de você que você não consegue se libertar. Como é que você sabe, irmão? É mulher, né, irmãos? Não consegue se libertar às vezes. Mas eu falei: se você permanecer no Senhor, você vai conseguir. Peça ajuda para o seu pastor, para quem te pastoreia, para que você firme os seus pés no Evangelho, irmão. Mas abandone as suas práticas, porque são elas que não vão deixar com que você continue. Irmãos, é impossível nós estarmos diante do Senhor sem abandonarmos a nossa antiga trajetória. Há uma posição que nós precisamos ter diante de Deus. O Senhor pede metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Nós conhecemos a metamorfose, que é a transformação da borboleta. Mas e a metanoia? Como que está a transformação da sua mente? Como está a sua mente nesse momento? Qual é o objetivo da sua mente nesse momento? Por que ela não consegue abandonar as coisas antigas? Por que nós não conseguimos deixar? O Senhor Jesus, ele mostra, irmãos, que no caminho dele de Betânia a Jerusalém, sabe o que ele precisava? De comunhão. Vamos lá? Senhor Jesus. 21. O 4 diz assim: ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Mateus 21:4. 5 agora: dizei à filha de Sião: eis aí vem o rei humilde montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxe a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre ela Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões
tanto os que precediam como os que o seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi. Vamos proclamar, irmãos? Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Algo aconteceu aqui. Quando Jesus sai de Betânia, ele chega a Jerusalém, irmãos, e as multidões, elas tiravam as suas vestes e jogavam ramos diante do Senhor, para preparar o caminho do Senhor. O Senhor ali estava sendo preparado para algo que ele mesmo foi cativado. Então, no decorrer da semana da leitura do alimento, nós vimos em alguns versículos que o próprio Senhor Jesus, ele entendia toda a agonia que ele teria nesse caminho, toda a dificuldade, irmãos, para poder sair de Betânia e entrar em Jerusalém, seriam os seus últimos momentos nessa terra. Ele entendeu isso. Ele não entendeu porque ele era onipresente, onisciente, nem onipotente. Não foi por isso. Foi porque no monte, irmãos, foi revelado para ele aquilo que ele teria que fazer. Todos os dias, depois que Jesus viu Moisés e Elias, ele era ministrado no seu coração. Tudo aquilo que os profetas falavam dele, toda a carga do Antigo Testamento, todos os fracassos que ele conhecia, estava sobre as suas costas, irmãos, sobre os seus ombros. Então o Senhor Jesus, ele precisava de um ambiente de comunhão. Aonde ele encontra? Em Betânia. Você e eu precisamos em momentos de atitudes, para que nós venhamos a ser humildes e reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Amém. Em Betânia, irmãos, ele encontra na sua casa Lázaro. Nessa casa estava Lázaro, irmãos. Olha que coisa interessante. E ali estava também uma mulher que ungiu seus pés e o consagrou para ser crucificado. Todos naquele momento entenderam a mensagem: Jesus irá morrer. Senhor Jesus. Versículo, vamos a João, para vocês poderem entender um pouco mais o que está acontecendo aqui. João 12. Esse nós vamos ler completo. 12. Não, vamos, 12, 1. Vamos no versículo 1 primeiro, por favor, irmãos. Obrigado, meu irmão. 12, 1. Diz assim. Vamos junto comigo? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava, irmãos, Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Eu vou perguntar para você: se você soubesse de um homem que morreu e ressuscitou, e do lado dele, irmãos, está Jesus, um profeta, o profeta, quem você gostaria de ouvir? Irmãos, é maravilhoso isso, irmãos. Imagina. E ali também estava uma mulher, irmãos, que tinha todo um salário de um ano, com uma alegria contagiante. Obrigado, irmãos, obrigado. Com uma alegria contagiante, tinha na mão sua maior oferta para oferecer ao Senhor. Olha o ambiente que Jesus entrou. Imagina nesse ambiente. Você acha que nesse ambiente tinha tristeza? Você acha que alguém naquele ambiente estava pensando em alguma coisa que está acontecendo nessa terra? Oh, Senhor Jesus. Você tem um morto que ressuscitou, irmãos. Será que essa também não é a sua história? Você não é o morto que ressuscitou? Não é isso, irmãos, que a mesa nos traz? Amém. Você morre, ou o batismo, você morre e ressuscita. Oh, Senhor Jesus. Mas você também não tem a sua unção para você poder entregar ao Senhor
como aquela mulher pega aquele nardo puro e consagra ao Senhor, você também não é esse? E você também não é esse que está preparando o caminho para a volta do Senhor? Amém. Esse é o Senhor Jesus, naquele ambiente, naquela sala, naquela energia, irmãos, todos eram contagiados. Amém. Nesse ambiente de comunhão, não adianta você olhar para o erro de alguém. Era impossível alguém falar de Lázaro, irmãos. Era impossível alguém falar que Lázaro errou em alguma coisa. Rico, você não deu oferta. O que você está fazendo do lado de Jesus, tendo tanto dinheiro? Se vocês não sabiam que para ter um túmulo teria que ter muito dinheiro, irmãos. Jesus estava do lado de um rico, naquela época um dos mais corruptos podiam falar. Tem riqueza e não compartilha. Ninguém podia falar nada de Lázaro até ele morrer e ressuscitar. Iam ficar vendo erros de Lázaro, irmãos? Lázaro, como que foi essa experiência, Lázaro? Se fosse você, não falaria assim com ele? Eu quero te trazer, irmãos, tá? O meu objetivo aqui é te trazer para esse conteúdo desse ambiente, aonde nós precisamos perceber o que estava acontecendo naquele ambiente. Nós, no ambiente de Betânia, nós precisamos deixar de lado as nossas próprias opiniões. No ambiente de Betânia não há ego e nem vida da alma. Há desfrute. Amém. No ambiente de Betânia há amor, a paz reina lá. Quem fala em Betânia não é Lázaro, é Jesus. É Ele quem está indo para um ambiente hostil, irmãos, de morte. Senhor. Ninguém entendia nada daquilo ali. E muito menos nós às vezes entendemos. Nós não estávamos naquele tempo, não participamos desse ambiente, mas dá para imaginar, irmãos, que ambiente maravilhoso. Na vida da igreja, como o irmão falou aqui, é o melhor lugar, irmãos, porque eu estou aqui, você está aqui. Não é o melhor lugar para você? Amém. Se não é o melhor lugar, irmãos, nós estamos perdendo nosso tempo. Mas se é o melhor lugar, vamos dar tudo que nós temos. Amém. Se nós cremos nisso, vamos com toda a nossa força. Amém. Não podemos olhar para trás, mas olhar para o alvo, seguir adiante. Esse é o ambiente de Betânia. Em Betânia, irmãos, mesmo alguém que morreu e ressuscitou não fala nada. Quem fala é o Senhor Jesus. A mensagem está na mão dele. É Ele quem vai conduzir agora tudo. Todos estavam com medo, irmãos. Todos sabiam algo que está acontecendo. Até quem morreu e ressuscitou, meu irmão, estava com medo. Quanto mais nós, no nosso dia a dia. Nesse ambiente, irmãos, nós vamos passar por medo, por provações, por dificuldades. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre se faz presente. Amém. No ambiente de Betânia, o Senhor Jesus está presente. O amor está presente. Se o amor não está presente, irmãos, algo tem dentro em nós que nós precisamos remover a impureza. Foi isso que falou o sábado. Dentro de nós, somente nós, é nossa responsabilidade. Diante de Deus, jamais eu vou poder falar: Senhor, o Pedro Dong, Senhor. Jamais, irmãos. O irmão responsável, irmãos, aquele irmão do grupo de louvor almático lá, que não tocou certo aquele dia, jamais. Na pregação do evangelho o irmão me insultou, jamais, irmãos. Diante de Deus não vai ter isso, irmãos. Só vai estar você e Ele. Senhor Jesus. Isso tem me feito temer esses dias, irmãos. A volta do Senhor está muito próxima, e logo ela pode chegar para nós também, porque o nosso tempo, um segundo. Não precisa de um momento só, é um segundo, tchau. As coisas podem acontecer aleatoriamente, e nós precisamos dar valor ao que o Senhor tem nos dado agora. E se esse valor, irmãos, é nós nos entregarmos a um ambiente, porque não é uma instituição, não é uma associação, é um ambiente, irmãos, não é uma empresa, é um lugar
de comunhão, é uma família. O Senhor Jesus, ele ali estava sendo ministrado também. Ele estava com as pessoas que ele ama, as pessoas que cuidavam dele, que seguiam ele, mas também havia multidão. Saia, irmãos, da multidão, vá para próximo dos discípulos, vá para próximo de quem segue o Senhor de perto. Amém. Eu nunca vou poder falar, Felipe, nunca vou poder falar que eu não fui cuidado nesse ambiente. E olha que eu lembro que somente 2 vezes ofertaram para mim na vida da igreja quando eu era criança. E na segunda vez eu tirei metade da minha oferta para ofertar para alguém. E eu falei, Senhor, de hoje em diante o meu ministério é de compartilhar isso com alguém. E eu sempre fiz isso, irmãos. Amém. E na minha casa eu sempre fiz isso. Todas as pessoas que chegavam perto de mim eram para compartilhar, desfrutar. Eu aprendi uma nova palavra, enjoy, né, irmãos? Desfrute. Desfrute, irmãos. Precisamos desfrutar do Senhor. Nós precisamos sair um pouco da nossa mente e desfrutar do Senhor, amém? Amém, Senhor Jesus. Nós precisamos sair um pouco da nossa comodidade, embaixo da coberta, olha para fora, que maravilha, minha cama. Ô Senhor Jesus. E mesmo você que está aí na sua casa, não tem problema isso, por algum motivo você está aí, nos assistindo nesse momento, né? Quem somos nós que agora até a câmera nos expõe, irmão? Está vendo? Então que o Senhor abençoe quem está assistindo nesse momento. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por mais, irmãos, que tudo nos leve a desanimar, nós precisamos olhar para a vida de Deus em nós. Amém. Amém. É essa vida que nos conduz a Jerusalém. Vamos para Jerusalém agora? Amém. 6 dias antes da Páscoa, versículo 1, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Olha quanta gente nessa casa, irmãos, maravilhosa, tinha comida lá. Sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. É por isso que o Senhor Jesus te trouxe à mesa. Na mesa, irmãos, não há exposição, tá bom? Na mesa, você não tem direito de expor ninguém. Na mesa, todos nós somos iguais. Estamos sentados iguais. Estamos comendo iguais. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume e o bálsamo. E outras epístolas falam que ela ungiu completamente o Senhor, desde cima a baixo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que eu estava para traí-lo, disse-lhe: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Toda vez que nós estamos preocupados com valores financeiros, nós medimos as outras pessoas por aquilo que nós queremos conquistar. É por isso que o Senhor precisa nos tirar do ambiente de dinheiro, de busca, de escravidão muitas vezes, para que nós não venhamos a ver problema nos outros, e sim vejamos problemas em nós. Ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-o, olha isso, irmãos, que ela guarda isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, irmãos. Eles foram para ver quem ressuscitou, irmãos. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Eu estou rindo porque a gente é assim também, irmãos. Nós queremos eventos. Nós queremos alguma coisa que promova alguma coisa, irmãos. Ali na igreja de Moarama hoje de manhã vai um morto que ressuscitou, hein, irmãos? Imagina quanta gente não via. Coloca um vídeo na semana para você ver, na segunda, e todo dia fala: domingo vai ter um morto que ressuscitou na igreja de Moarama, hein?
a gente ia ter que ir para baixo, irmãos. Senhor Jesus, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, o 9. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Então tem uma notícia para te dar, irmãos. Se você segue o Senhor Jesus, pode ter certeza que alguém também vai te perseguir. Não vai ser uma vida fácil. Vou lembrar algo para vocês. Lázaro morreu de novo. Apesar de ser ressuscitado, irmãos, Lázaro morreu de novo. Se o ministério da igreja Umuarama for um morto que ressuscitou, vai passar. Um homem, né? Um homem passageiro. Nós temos um que ressuscitou, irmãos, e é eterno. Amém? Amém. Nós cremos nisso. É loucura para o mundo. Você é um louco. Tenho uma mensagem para te dar. Você que está me assistindo, você é um louco. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, você é louco. O Evangelho de Deus é loucura para o mundo. E eles já estão se perdendo, irmãos, mas para Deus, irmãos, aleluia! O Senhor Jesus tem algo muito maior para nós. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A igreja estava aumentando. Os que criam estavam aumentando. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava no caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Como é que tem um rei, irmão, montado numa jumentinha? Se a jumentinha nem era dele, irmãos, ele pediu emprestado. Esse é o nosso Senhor Jesus. Olha a fé dessas pessoas. E Jesus, tendo conseguido um jumento, montou segundo está escrito: não temas, filho de Sião, que somos nós hoje. Eis que o rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele. Quando clamava Lázaro no túmulo, e o levantaram dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao seu encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ainda tinha um grupo de pessoas, irmãos, que estavam descrentes daquilo que estava para acontecer, mas isso iria acontecer, indiferente daquilo que falaram, estava escrito. Amém. Irmãos, aprendam de todas as maneiras aquilo que está escrito. Se encha do maior conhecimento possível daquilo que está escrito. O problema do conhecimento é conhecimento sem a vida de Deus. Esse conhecimento externo que não produz fruto e não nos agrega nada, faz com que nós gozemos do ego. E isso é um problema futuro para Deus. Porque é um caminho, sabe qual que é o caminho? De cruz. E Pedro, ele sabia muito bem, irmãos, qual seria esse caminho para finalizar. Ele deixou muito claro no capítulo, no versículo 6 de 1 Pedro. Nisso, irmãos, exultais, olha isso. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Olha isso, irmãos. Então você precisa se exultar nisso. Nisso o que? As provações. E as provações, Kelly? São por breve tempo, Kelly. Se necessário, pode ser que seja. Sejais provada, contristada por várias provações. Senhor Jesus, irmãos. E isso é nos dias de hoje. Para quê, Kelly? Olha isso. Para uma vez confirmado. Olha lá. O valor da vossa fé.
o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde quê? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha isso. Esse é Pedro. E o que Pedro aprendeu, irmãos? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a sua fé ela precisa ser confirmada, ela precisa ser colocada em prática. Louvado seja o Senhor, amém. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurada. A impureza vai sair daí de dentro, irmãos, aleluia. Amém. Apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro sabia que o objetivo final de tudo aquilo que ele passava era a salvação da sua alma. O que está em jogo essa manhã, a sua alma. E na sua alma é o seu coração. O seu coração precisa ser cativado pelo Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus, irmãos, nos ajude nesse caminho de preparar a sua vinda, com a pregação do Evangelho do Reino. A pregação do Evangelho do Reino, creio, irmãos, que poucos são os lugares que tanto se esforçam para que os irmãos preguem o Evangelho do Reino. O que nós vemos aí na maioria das vezes são pessoas que controlam outras pessoas. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que não tem nada a ver com a mensagem, mas que é um alerta para nós. E é um momento que eu tenho percebido no cristianismo atual, porque nós conhecemos o nosso meio só. Nós estamos poucos ligados, ou quase nada, aos nossos irmãos aí fora. E infelizmente, irmãos, nesses últimos dias, o cristianismo de uma maneira geral tem passado por um momento de extremo escândalo dentro da igreja. E são grandes lideranças. Para você ter ideia, circunstâncias que aconteceram aqui, meu irmão está nos Estados Unidos, ele chegou a ver dentro da igreja onde ele congrega lá hoje. Situações essas, as mesmas situações de escândalo dentro da igreja. Então eu gostaria aqui de finalizar com um alerta, irmãos, para o nosso viver prático da vida da igreja. Nós precisamos tomar cuidado com as impurezas que estão dentro de nós. Nós não temos a percepção de que elas nos corrompem, nos destroem. Nós precisamos abandonar nossas práticas antigas. Se há algum pensamento em nós ruim, jogue ele fora, no fogo do Espírito Santo que está dentro de você. Amém. Não vive, irmãos, um viver de aparência. Nós aqui preservamos de todas as maneiras a prática do Evangelho, para que nós não venhamos a viver de aparências. Quanto mais há multidões aí fora, mais facilmente elas serão controladas por milagres. Jesus sabia disso, e ele nunca usou do maior milagre que nós já vimos, de ressuscitar um morto, para controlar a multidão. Pelo contrário, o Senhor Jesus as libertava. A palavra do Senhor, ela vem para nos libertar. Amém. Não no sentido de que nós somos donos de nós mesmos, pelo contrário, nós hoje somos dominados por um arbítrio que nos corrompe. A vida natural do homem é para baixo, não é para cima. Há uma gravidade que faz o quê? Se você deixa de invocar, você acha que você não vai pecar? Se você que está aí me assistindo deixa de buscar, de congregar, de estar em Betânia, para onde você acha que você vai? Sem comunhão entre os irmãos, sem estar próximo do amor entre os irmãos. Ah, mas aquele irmão não tem amor. Opa, olhe para dentro de você, que a medida que você mediu é a medida que você vai ser medido.
Há algo dentro de nós que precisa ser transformado. É obter o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Quando nós saímos com jovens e adolescentes, é para que nós venhamos a praticar ainda mais aquilo que nós já praticamos na nossa semana. Então Deus busca em nós um viver de realidade e não um viver de aparência, irmãos. Onde o final disso é tomando a nossa cruz e seguindo o Senhor, não sozinho, mas junto com os nossos irmãos na comunhão em Betânia. Nós vamos ter um caminho preparado até a sua volta. Louvado seja o Senhor, amém. Jesus é o Senhor, irmãos.